Controladoria Geral do município de Sidrolândia encaminhou um ofício ontem pela manhã, endereçado ao prefeito Aribasso, recomendando cortes na folha para que eventualmente possa encerrar o ano de 2015 dentro do limite prudencial que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal em decorrência das constantes quedas na receita do município. O município este mês de setembro contabilizou um déficit orçamentário de mais de R$2 milhões, o que eventualmente motivou o prefeito a convocar todos os vereadores e secretários, expondo a essas autoridades a preocupação com relação aos cortes e principalmente as diminuições de repasses oriundas do governo federal ao tesouro do município. Está aqui ao meu lado, recebendo hoje aqui na redação do Jornal Eletrônico Região News, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Dr. Davi Olindo, que eventualmente vai nos detalhar como foi essa primeira reunião com o prefeito Aribasso a respeito desta crise que envolve a administração pública e principalmente pode afetar os servidores públicos do município de Sidrolândia. Doutor, em primeiro lugar, uma satisfação recebê-lo. Como é que foi essa conversa preliminar inicialmente com o prefeito Aribasso e com todo o seu secretariado? Prazer é nosso, satisfação de estar aqui dando essa entrevista. O assunto é um pouco mais sério, Marcos. A situação do município é o resultado de uma falta de planejamento dos últimos 15 anos. Sidrolândia inchou de 15 anos para cá. Muitos assentamentos, muitos assentados, bem-vindo. Mas isso trouxe necessidade de escola, de posto de saúde, de estrada de rodagem, de remédio, da assistência social, enfim, de uma gama de serviços sem uma contrapartida. Na questão rodoviária, mais de 1.000 quilômetros de estrada de rodagem só nos assentamentos, sem que nem mesmo o Fundersul, que é uma questão estadual nossa, tivesse nenhum reflexo positivo de melhoria na receita. Isso não motivou um centavo a mais no ICMS e só vai dar um percentual a mais agora no FPM, que nós vamos começar a observar isso em 2016 por conta de que ultrapassamos a barreira dos 50 mil habitantes. Todavia, esse FPM é de acordo com o humor da presidência da República. Então, nesse momento de crise em que precisa pagar o roubo da Petrobras, tira do município. E o município não tem o poder que tem o Estado e a União. Veja, o Estado, no momento da crise, mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa e teve acesso a 1,5 bilhão de dinheirinho limpo, transferido em 24 horas para as contas bancárias do Tesouro, sem que isso tivesse nenhuma incidência de crítica ou assim de resistência. O município não pode fazer isso, não emite título. O município não pode contratar empréstimo sem autorização e toda essa gama de coisa. Por conta dessa gama de trabalho, aumentou-se o número de funcionários, de médico, de dentista e de psicólogo e de todo tipo de gente, de ônibus, para ter que rodar, enfim, aumentou tudo. E a arrecadação veio numa decrescente ou numa estabilização, que não é o que ocorreu. Agora, hoje nós estamos vivendo um momento em que temos 4 folhas para pagar, que com as obrigações sociais vão chegar a 23 milhões, e não podemos fazer uma projeção senão com base na última arrecadação de 7 milhões e pouco, que não chegaria a 23 milhões. Então significaria que todo o dinheiro que vai arrecadar daqui até o fim do ano vai servir apenas para pagar a folha. Então aí parou a educação, aí parou a saúde, aí parou a limpeza pública, aí parou tudo. Estamos realmente vivendo uma crise que não foi gerada por essa administração. Uma crise que nessa administração deu seu reflexo maior em razão da falta de um planejamento adequado nos anos anteriores. Nós temos colaborado. Instituímos a taxa do lixo, o ano que vem teremos um lixo autossustentável. Então isso vai sobrar algum recurso para pagar as despesas de investimento na área de educação, na área de saúde, enfim, na área da assistência social. A mesma coisa fizemos com a rodoviária,
que é uma despesa para o município de quase R$30 mil por mês, com uma receita de 2.500 conto. Então, isso nós já equacionamos. Agora, nós temos um problema emergente. Nós temos um problema emergente, ocasionado, inclusive, pelo elevado número de servidores com atestado médico. Quase 300 servidores com atestado médico. Isso significa, Marcos, que esses servidores com atestado médico, a prefeitura tem que pagar o salário dele, porque o Previlândia não paga, eles são cargos efetivos, e a prefeitura tem que contratar alguém para colocar no lugar e pagar o INSS dessa pessoa. Então, a prefeitura hoje está gastando com esse excedente cerca de 600 mil por mês, o que com o 13º beira a 8 milhões por ano que está saindo dos investimentos, dos serviços, das coisas que precisam chegar até a sociedade. Agora, doutor, não interrompendo, eventualmente o senhor tem um conhecimento profundo quando o assunto é Previlândia. Na iniciativa privada, nós temos o INSS, que eventualmente o empresário, o trabalhador que eventualmente sai de licença médica acima de 15 dias, ele acaba recebendo do Instituto. Nesse caso específico que o senhor aborda, esse tema é bastante relevante, onde o senhor traz um número que nós temos aí praticamente R$600 mil mês, que a prefeitura acaba tirando dos cofres, né, dos investimentos. Da receita própria. Exatamente, para eventualmente cobrir esse rombo. Tem-se um estudo? Como que a administração pública pode e a Câmara pode interferir eventualmente para resolver esse impasse? Marcos, colocar o dedo na ferida é só para intruso e para gente corajosa. Nunca fizeram isso. Eu estou com um projeto do Previlândia engavetado e vou desengavetar no meu retorno. Porque eu também estou cansado, tenho enfrentado uma agenda vasta, buscando resolver as questões, porque o meu mandato acaba 31 de dezembro do ano que vem, e na prática acaba em junho, porque a hora que começar as convenções não se faz mais nada. Então eu tenho pressa. Nós vamos reformular o regimento do Previlândia. Essa parte que o dinheiro que a prefeitura está gastando, tirando do investimento, da saúde e do bem-estar social, para pagar essa folha suplementar, eu garanto a Sidrolândia que isso acaba em novembro. Isso eu vou reunir os vereadores, vou enfrentar uma crise, mas vou ter a coragem que o homem público precisa ter para acertar essa situação. O que eu propus ao prefeito? Para a prefeitura, nesse primeiro momento, contratar, acho que isso vai gastar uns 40, 45 mil por mês, uma junta médica descomprometida com os profissionais de Sidrolândia. Não que esses profissionais não teriam condições de fazer, mas para não dizer que é carta marcada. Contrata uma equipe, manda esse povo para o Previlândia, essa junta médica vai ver se esses atestados realmente são impeditivos de exercer função, e o servidor vai começar a ter uma fiscalização maior, o conselho curador, o sindicato. Por quê? Porque o dinheiro vai começar a sair do fundo de pensão de quem vai aposentar. Então eu penso que agindo dessa maneira, espero que isso, não que eu estou dizendo que esses atestados são atestados fictícios, mas se eventualmente os forem, vão começar a ser reduzidos. E se não for, tem que cumprir a legislação. Por quê? Porque é um comodismo hoje. O Previlândia hoje, enquanto nossa cidade está beirando aí o caos, o Previlândia tem 60 milhões em caixa. A prefeitura está deixando para poder pagar o Previlândia, que é muito mais caro que o INSS. Lá no INSS é 22% que você recolhe a parte patronal. E você faz renegociação com o INSS pela internet. Não dá crise política, não dá fofoca, não dá disse-me-disse, não dá nenhum aborrecimento quando você, eventualmente, a parte patronal enfrenta dificuldade em recolher. Tranquilamente, essa situação no Previlândia não. Quando você vai tratar esse assunto, gera uma polêmica pior do que a ideologia de gênero. Quer dizer, vira um carnaval fora de época, porque as pessoas têm um grupo aguardando. A política é assim, um grupo aguardando porque saiu do poder, louquinho para as desgraças acontecerem para quem está no poder para voltar. Então, nessa questão, nós estamos resolvendo. E isso já reuni hoje com o Conselho Curador e com a direção do Previlândia, e já avisei, vou tirar o projeto da gaveta
e antes do fim de novembro resolva essa questão dessa folha suplementar. Também fui ao Previlândia, pedi uma parceria. Vocês têm como nos ajudar? Por quê? Porque são servidores. A hora que esse corte que a controladoria pediu, não precisa pensar que tem nada inchado, Marcos. Esse corte vai se dar na saúde, 42% na saúde. Sabe por quê? A folha da saúde é muito alta em razão de que os profissionais da saúde são os mais bem pagos. A folha da saúde é altíssima. Terá que cortar da saúde em 3 meses, eu não sei se é 3 meses ou é no mês, 400 mil. Na verdade, nós estamos aqui com o relatório da controladoria. O comprometimento hoje, eventualmente, que extrapola, né, a recomendação da controladoria para cortar na saúde chega a 45,29%, que representa R$ 572 mil por mês ao longo dos 90 dias, R$ 1.610.000. Quer dizer, se o prefeito eventualmente acatar esta recomendação da controladoria, teria que fechar a saúde. E se não fechar, vai ser preso. Se não fechar, quer dizer, nós estamos atravessando. Eu me ofereci ao prefeito Ari e aos vereadores ontem para atuar como uma espécie de gestor da crise. Eu tenho que liderar um pacto com a mídia, um pacto com o servidor, um pacto com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Previlândia, com o Conselho Curador, um pacto com os devedores. Marcos, nós temos 100 contribuintes em Sidrolândia que deve 3 milhões ao município. Então, se são 100 contribuintes, uma média de 30 mil por cabeça. Isso não é dívida de pobre, é de gente que tem como pagar. Então, é preciso que a Câmara tenha coragem de flexibilizar, de abrir aí um parcelamento de 6, 7 meses, sem dar nenhum desconto, porque a fase do desconto já acabou, e fazer esse dinheiro vir para o caixa, para poder dar conta da situação. E eu tenho dito ao prefeito Ari, note você, ande na cidade hoje. Com as chuvas, já estamos com as ruas esburacadas. Ora, nós estamos falando em arroxo e estamos sem condição de pagar o servidor e já estamos com as ruas esburacadas. Então a gente não está tendo nada para oferecer e a culpa não é da administração, não. A culpa é dessa falta de planejamento e desse cuidado que não teve. Você noticiou ontem, com muita grandeza e veracidade, que nós trouxemos Maracaju, olha onde que eu estou indo buscar tecnologia, em Maracaju, para evitar de gastar dinheiro, porque Maracaju tem uma receita própria, no município com as mesmas condições nossas, a receita própria é ISS, é IPTU, é ITBI, de 11 milhões ano a mais do que a gente. Então, isso significa quase 1 milhão mês. Imagine se a gente tivesse quase 1 milhão mês a mais, daria para fazer o centro pediátrico, daríamos para ter uma saúde funcionando com melhor qualidade, com receita própria, ou até uma melhoria da qualidade de vida em termos de conservação urbana. Então, veja você que o nosso trabalho hoje, enquanto presidente da Câmara, é fora da política e, graças a Deus, como eu decidi que eu não vou disputar a eleição, então eu estou muito assim à vontade para ajudar o Ari e ser o cara que vai aplicar a vacina. Quer dizer, as medidas amargas, eu estou presidindo todas elas e eu acho que nós vamos ter uma medida amarga agora. Qual? Fazer o ISS melhorar. Só esse ano ele caiu de 600 mil para 300 por mês. E por que caiu? Porque a nossa máquina de arrecadação está dormindo. Qual que é o problema? Nós vamos identificar isso, porque não é só arrochar. Nós temos que arrochar, mas temos que ter um planejamento. O Ari já cortou onde dá para cortar. Acabou de perder o apoio político grande por conta de um secretário. Quem está ocupando o cargo lá de adjunto não está recebendo como secretário. O Ari está numa economia danada. Não é que o Ari não quer que gasta. E eu quero salientar uma situação. Tem muito dos serviços, Marcos, que estão sendo feitos hoje em Sidrolândia, deve-se em conta ao prestígio do homem Ari no meio do agronegócio. Então, tem muito dinheiro do agronegócio hoje fazendo o cascalhamento do DIVA, tem muito dinheiro do agronegócio colocando abrigo nos pontos de ônibus, tem muito dinheiro do agronegócio indo para ajudar o hospital. Por conta do quê? Por conta da liderança que o homem Ari, não o prefeito, tem no meio da classe
economicamente forte do nosso município. Então, é preciso destacar isso. Eu sei que é delicada a situação, eu sei que o problema é delicado, mas ainda tem muitas saídas, né? Precisamos apenas equacionar, contar com a colaboração dos servidores, contar com a colaboração das entidades organizadas, do Poder Judiciário e da Promotoria, e quem sabe até do Tribunal de Contas, para sairmos dessa crise. Agora, doutor Davi Olindo, eventualmente o senhor que tem todos os detalhes, acompanha aí todas as estatísticas da Receita do município, tem acompanhado par e passo, de forma muito minuciosa, essa questão receita versus despesas que a Prefeitura eventualmente tem colocado nos balancetes. Uma das grandes preocupações, aliás, a maior preocupação do servidor, e aí nós estamos falando aí para 1.181 servidores efetivos, são mais quase 800 entre contratados, comissionados, enfim. A grande preocupação hoje do servidor público é, eventualmente, aonde essa bolha vai explodir. A recomendação da Controladoria é um corte profundo e não descarta-se a possibilidade de, eventualmente, não havendo uma recuperação desta receita, talvez uma demissão em massa para os próximos dias. O senhor acha que vai chegar a esse ponto? Seria o caos, porque não tem onde demitir. Não tem onde demitir. A hora que demitir, está demitindo o professor da sala de aula. 380 professores. Como é que funciona o sistema educacional hoje, sendo 380 professores? É dentista, é médico, é gente de laboratório, é psicólogo, é assistente social. Onde é que você vai demitir? Não tem. Tem que reordenar a máquina arrecadadora. Cidrolândia precisa ter uma arrecadação própria de, no mínimo, 22 milhões ano. Isso significa elevar em mais de 100% o atual sistema arrecadatório. Precisa as pessoas que têm condições de pagar, porque a classe baixa está em dia. As pessoas ter responsabilidade com o tributo municipal e pagar o tributo municipal. Precisa ter uma equipe agora brigando para restabelecermos a nossa condição de quinto, sexto arrecadador de CM e CMS. Por quê? Nós já estamos perdendo para Ribas do Rio Pardo. Nós já estamos em 11º e 12º. Por quê? Porque precisamos ter uma equipe que vá trabalhar isso juntamente à exatoria, juntamente às cerealistas, juntamente aos armazéns esparramados pelo nosso município, para termos uma realidade de fato dessa situação. Eu vou dizer uma coisa para você, eu falei ontem na reunião dos professores, não sou a favor de demissão. Imagine você demitir um pai de família, uma mãe de família, uma mãe solteira no mês de outubro. Como é que vai ser a vida desse povo nesse final de ano e começo? Porque janeiro e fevereiro é fim de ano também. Nada funciona. Então, eu não acredito, eu espero em Deus, eu sei que isso pode acontecer, mas eu sou um homem que acredito muito em Deus e acho que nós vamos encontrar uma saída. Não está assim, não é o fim do túnel. Nós precisamos de 6 meses, uma emergência de 6 meses. Um trabalho efetivado em 6 meses, a colaboração de todo mundo. É como se a gente precisasse de uma carência e um jumbo. Precisa entrar 10 milhões. Precisa entrar 10 milhões. Se isso é no mercado, se isso é empréstimo, como é que vamos fazer isso eu não sei. Mas é atrás disso que eu estou, juntamente com a equipe da Prefeitura. Os vereadores, eu imagino que têm tomado o pé da situação e têm sido solidário a esse momento caótico em que as finanças do município atravessam? Com os que eu conversei, sim. Eu não conversei com todo mundo, mas com os que eu conversei, sim. Eu não tenho nenhuma dúvida que a hora que a gente sentar, ter uma proposta para fazer para os vereadores disso, todos ajudarão o município. Poderá haver um ou outro que eventualmente, fica mais fácil atirar pedra do que ser vidraça, Eu vou convencer com toda certeza aí 9, 10 vereadores a aceitar mais uma vez ser vidraça e não ser estilingue. Estamos entrevistando o vereador presidente da Câmara de Cidrolândia, Davi Morolindo, eventualmente trazendo informações a respeito desta situação
caótica em que eventualmente se encontra as finanças da Prefeitura de Sidrolândia, que neste mês de setembro, atrasou pela primeira vez a gestão, a folha do servidor, e me parece que tem aí uma esperança, né, uma expectativa de que entre um repasse na semana seguinte para acabar de honrar a folha dos servidores. Gostaria de agradecer a sua participação, eventualmente, e deixar aqui para o senhor fazer os seus agradecimentos. Marcos, eu só quero que você nos ajude nessas medidas informativas para que não haja o oportunismo, né? Então, todos nós precisamos agora ajudar a Sidrolândia. Nós não podemos lançar uma CPMF para fazer dinheiro. E nós não estamos numa crise por corrupção ou por falta de gerência. Nós estamos sofrendo o reflexo da crise, da falta de planejamento dos últimos 15 anos. É só isso. Então, agradeço a oportunidade. Tenho certeza que Sidrolândia vai dizer sim, que os vereadores vão dizer sim, que o pessoal, o servidor público vai dizer sim. E, como eu tenho pregado, nós vamos sair da crise primeiro do que o Brasil.